Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui então em mais uma aula muito especial que eu estou preparando para vocês a respeito de questões de vestibulares, né? Eu já resolvi muitas questões dos vestibulares mesmos, mas o que eu quero fazer com vocês aqui é tirar uma noção de como vocês podem estudar através das questões que vocês têm na escola, né? Para coisas como PSS e o próprio vestibular, tá bom? Então, o que eu vou passar para vocês aqui, eu vou responder essa questão e durante a resposta dessa questão, eu vou trabalhar com vocês, então, a nossa noção de como que isso pode ser cobrado no vestibular e nos PSS, né, que são os processos seletivos. Tudo bem? Galera, eu sou o professor Maicon Cisoto, sejam bem-vindos a essa aula aqui, que são questões de vestibulares. E esse assuntinho aqui é um assuntinho de física, né? E eu vou dar algumas dicas durante essa aula aqui, que já vai valer aí a sua inscrição para você me ajudar aqui, né, como professor, e eu te ajudo como estudante, beleza? Então, nosso vestibular é o foco desta aula aqui. Ah, professor, mas essa questão que está aí não é questão de vestibular, é uma questão só para eu acertar ela na escola e aprender um assunto. Claro, pô, só que o assunto que você aprende na escola, que seria esse daqui, tá? Esse daqui é o assunto de onda estacionária em uma corda, que foi uma aula anterior que eu falei também a respeito disso. Eu estou usando esses assuntos por causa dos meus alunos, eu posto essa aula para que eles tenham a solução disso daqui, e também tenham ali uma informação muito boa a respeito desses processos seletivos, que são por séries, né? Um no primeiro ano, um no segundo, um no terceiro, tá bom? Então essa aula aqui também é especial para eles, né? Então se você é um dos meus alunos aí, não esquece de me acompanhar aqui também. Gente, então é o seguinte, ó, ondas em corda. O que que tem uma onda em corda em especial? Primeiro, ela é uma onda confinada, ela fica preso ali, né? Então todas as relações de onda para essa onda vale, tá? Só que ela fica presa dentro desse negócio. Então ela vai, ela bate e ela volta, ela vai, ela bate, ela volta e ela fica presa. Assim como no micro-ondas, tá? Então ela fica presa ali dentro e a partir disso a gente vai entender algumas coisas, tá? Aqui eu vou ler ela com vocês, vou explicar os conceitos e depois eu gostaria que vocês fizessem um exercício de transpor esse conhecimento para um conhecimento do PSS ou do vestibular, por exemplo. Tá bom? Vamos dar uma lidinha aqui então, porque o mais importante de qualquer coisa do vestibular é você saber ler e ler com a interpretação muito bem desenvolvida. Olha aqui então, ó. Uma onda estacionária, cujo comprimento de onda mede 50 centímetros, é formada em uma corda vibrante de 4 metros de comprimento. Você sabe o tamanho da corda. A ordem do harmônico formado é igual a quanto? Vamos conversar um pouquinho a respeito dos harmônicos em corda. E você pode utilizar esses conhecimentos, tá? Tanto na física quanto na matemática, para você criar o conhecimento durante a prova. Às vezes você não lembra um deles, mas você lembra outro conhecimento e você pode chegar até lá, tá bom? Então aqui, esse conhecimento aqui é o seguinte. Primeiro, o que que é um comprimento de onda, né? Um comprimento de onda, ele pode ser visto de três formas. Ele pode ser visto quando uma onda forma o S, eu falo assim para os meus alunos, né? Que é esse S aqui, ó. Por quê? Porque a partir daqui para frente ela vai começar a repetir o mesmo desenho, né? Continuar fazendo o mesmo desenho. Então, o comprimento de uma onda é o comprimento de um dos S's ali, né? E eu posso deslocar isso, ó. Se eu me deslocar aqui até o ponto mais alto dessa onda, que é a crista, eu devo me deslocar então lá também no ponto mais alto, que é a crista da onda. Então eu tenho alguns lugares que eu consigo definir qual é o comprimento da minha onda, beleza? Mas quando a gente está em uma corda, esse comprimento de onda ele tem que ser necessariamente preso. E se ele está preso ali, nesses pontos aqui das extremidades, eu vou ter nós. O que que são os nós? O ponto de energia destrutiva. A energia da onda se destruiu ali, né? A interferência destrutiva se cancelou, tá? Então esses são os nossos nós. Beleza? E a onda vai ser refletida e ela volta ali em contrafase, volta ao contrário, criando então uma onda estacionária. Dentro de um violão, dentro de um berimbau, de um contrabaixo, eu não posso fazer qualquer onda, eu posso fazer alguns harmônicos específicos. Opa, tirei aqui a apresentação, né? Já vou voltar. Acabou apagando aqui, né? Vamos dar uma olhadinha então, ó. Então, o que que são esses harmônicos? As possibilidades de onda. Numa corda, eu acredito, né, que quem já pulou corda sabe que a corda ela pode fazer esse tipo de onda aqui, que é fazer um balãozinho apenas, né? Ou seja, não tem uma onda inteira. Porque se tivesse a onda inteira, eu teria um S aqui terminado, né? E não tem. Então eu tenho meia onda nesse caso. A outra possibilidade de onda é uma onda nesse formatinho aqui, ó, que é o comprimento inteiro dela. Outra possibilidade de onda é quando eu faço uma onda e mais um pedaço. Foi o primeiro desenho que eu fiz, né? Isso vai me dizer o quê? Que eu consigo sempre criar ondas de meio em meio. Olha que legal, ó. Metade, depois eu aumentei mais metade, depois eu aumentei mais metade, que é essa meia onda.
tá? Então, isso significa que a gente tem uma equação que vai apresentar aqui o comprimento dessa corda em relação ao comprimento de onda, né? Professor, mas não é só aplicar a equação que você chega lá? Isso. O que que eu estou fazendo com vocês? Estou tentando contextualizar aqui. Vocês entendem que essa corda aqui, ela mede 4 metros? O que que significa isso? Significa que eu posso criar um problema em cima dessa questão aqui, onde ele vai ser trabalhado no nosso PSS, ou no nosso vestibular. Como é que eu faria isso? Ao invés de estar escrito tão fácil assim, ele não vai falar que é uma onda estacionária, ele vai falar que é um violão, e aí ele vai falar dos harmônicos. O que que são os harmônicos? As possibilidades de onda. Ah, professor, por isso que tem que afinar o violão? Não é qualquer onda que você faz no violão que ele fica harmônico. Então tem algumas ondas específicas, né? Nesse caso aqui, seria o primeiro harmônico, que é meia onda. Nesse caso aqui, o segundo harmônico. Nesse caso aqui, o terceiro. E assim por diante, tá? Dessa forma, a gente consegue uma fórmula genérica, né? Desde que a gente saiba o comprimento do fio. O comprimento é a letrinha L, e a letrinha L, ela sempre vai ser o número do meu harmônico, que é um número inteiro, vezes o meu comprimento de onda dividido por 2. Por que dividido por 2? Que é metade da onda, não é a onda inteira. Tá bom? Então eu utilizo disso daqui e eu consigo responder o que é o harmônico. Tá, professor? Mas se fosse numa questão de vestibular, o que ele faria? Ele pegaria essa onda aqui e ele iria te perguntar a mesma coisa, só que ele ia colocar isso num problema. Ele ia colocar um berimbau, ele ia colocar um contrabaixo, ele poderia colocar um piano de corda, tá? Então ele ia contextualizar de acordo com alguns temas de vestibulares, né? O Enem faz isso também. Ele seleciona um tema e de repente quase que toda a prova tem aquele tema envolvido. Tá bom? Vamos só calcular isso aqui para finalizar. Espero que vocês tenham entendido aí a ideia de pegar essa questão aqui, que é uma questão de aprendizado, né? Vocês percebem que as questões que eu fiz antes, daqui nas questões de vestibulares nessa playlist, elas são mais complicadas, porque eu peguei do próprio vestibular. Agora eu estou pegando para que vocês aprendam sozinhos, né, a trabalhar então as noções de vestibular de vocês. Professor, mas eu não tenho recurso, eu não tenho a capacidade de imaginar como é que poderia colocar isso numa questão. Mas você tem ali um recurso muito importante que são os chatbot, né? Pode ser o chat GPT, pode ser o Google, que é o Gemini, né? Que são as inteligências artificiais. Tem o Copilot também, Copilot, como dizem os meus alunos. Copilot, e você pergunta para ele: você pode me ajudar nessa questão aqui? Elabore essa questão contextualizada. O seu vestibular não vai ter isso daqui nunca, né? Isso daqui é o que a gente coloca em sala de aula para você aprender. Então, o que que você faz? Você enriquece ela de detalhes. Beleza? E para resolver essa daqui, a gente vai utilizar essa equação, né? Primeiro de tudo, igual eu falei, a matemática e a física tem dessa. Se você entende um pedaço, você consegue estender isso um pouquinho mais. Então aqui basta eu reorganizar a minha equação e deixar o n sozinho. Deixando o n sozinho, basta eu saber o comprimento desse meu violão, dessa minha corda, né? Que você sabe, é de 4 metros, e o comprimento de onda, que você também sabe. E aí você vai substituir e vai calcular isso. Vamos fazer isso juntos? Então aqui, ó, para eu deixar o meu n sozinho, que é o número do meu harmônico, né? Ele vai ter o 2 vai multiplicar o L, então aqui em cima o L continua em cima, tá, gente? Eu estou invertendo aqui a igualdade, mas o L continua em cima. E o 2 passa junto com o L, passa multiplicando, e o comprimento de onda que estava ali multiplicando, ele passa ao contrário, então ele vai passar dividindo, né? E aí, para eu resolver essa equaçãozinha aqui, deixa eu montar um quadro aqui para a gente fazer ele bem bonitinho. Um quadro. Opa, travou-se. Vou abrir o quadro aqui então para a gente só finalizar essa questão aqui bem rapidinho, tá? E aí você pode partir para a próxima ou partir para o seu estudo aí no vestibular, né? Não vai deixar tudo na mão aí dos professores, dos livros, vai você também se tornar livre. Então aqui é o seguinte, ó, o número, o N, né, que é a ordem do meu harmônico, né? O número dessa minha onda ali dentro vai ser 2 vezes o comprimento, que é o L, 2 vezes o comprimento, então 2 vezes 4 dividido por 50 centímetros. Só que se você colocar 50 aqui, você vai errar. Por quê? Porque as unidades, quando a gente trabalha ali comprimento, elas têm que estar em concordância. Do mesmo jeito para velocidade, do mesmo jeito aí para aceleração, né? Até para força tem que estar em concordância. Então aqui não é 50 centímetros, é 0,50 metros, né? Se vocês lembram a conversãozinha, divide por 100, centímetros. Então você divide por 100 e é esse resultado aqui. Então o meu N, ele vai ser 2 vezes 4, que é 8,
dividido por 0,50. Se você tem dificuldades para você resolver frações que envolvam ali, ó, o 0, qualquer coisa, você pode imaginar que é dinheiro. Eu quero fazer R$ 8 e eu vou dividir ele em moedas de 50 centavos. Quantas moedas eu vou ter? Seria a resposta dessa minha divisão. Nesse caso aqui, então, vai ser 16 moedas, né? Pensa um pouquinho nisso que eu falei agora. Eu falei um pouco rápido porque é uma aula aqui um pouquinho diferente, né? Para você se tornar aqui alguém apto a estudar por você mesmo, tá? Só que esse detalhezinho ajuda você bastante, hein? Tem dificuldades com decimais? Acompanhe as minhas aulas de juros que eu já trabalhei aqui no questões de vestibulares, que eu trabalhei bastante a noção de decimal. Tá bom? No mais, gente, é isso mesmo, tá? A gente finaliza aqui então dizendo que a resposta dessa é 16, certo? O que que ele poderia trabalhar com vocês também uma noção assim de numa onda no mar. Vocês têm que considerar isso também, tá? Não é somente agora num instrumento, porque é uma corda. Isso aqui poderia ser uma onda de qualquer outro tipo, desde que ela fique estacionária. Belezinha? Eu volto para mais aulas aqui. Não esqueçam de me acompanhar. E se vocês gostaram dessa aula, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.